Boa noite, buonasera. E para quem está nos vendo, pode perceber que hoje aqui no estúdio a atmosfera está de muita alegria, de muita intensidade. Nós estamos já com os pezinhos dentro da 19ª Settimana Italiana, que está marcando Porto Alegre. Então, nós estávamos curtindo a nossa vinheta, que também é puramente italiana. E, nossa, o Alma Italiana hoje está divino. O Alma Italiana, como você sabe, é aquele programa que conecta com a arte, com a cultura, com os negócios e também com histórias inspiradoras. A Alma Italiana é uma realização da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul e tem o patrocínio da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. No programa de hoje, nós vamos saber até que ponto a espiritualidade e a religiosidade contribuem no sucesso de doenças físicas e mentais. E também vamos curtir os aromas, as cores e a intensidade da Itália, que mudou-se para Porto Alegre dos dias 7 a 12 com a 19ª Settimana Italiana de Porto Alegre. E o nosso programa hoje também está veramente italiano. Nós contamos com a presença do Dr. Francisco Morelli. Muito boa noite, Dr. Morelli. Como vai o senhor? Boa noite, muito obrigado novamente pelo convite. Estamos aqui à disposição para responder as perguntinhas da excelente Cristina Forte, sempre nos ajudando na sociedade italiana, ajudando a comunidade, preparando maravilhosamente a Settimana Italiana. O Dr. Morelli já não é um convidado, ele é nosso colunista, sempre que pode, que não está em viagem, proferindo palestras, ele está aqui conosco, porque ele vive a Itália, ele traz a Itália no sangue. Conosco também recebemos com muito prazer a psicanalista Esther Garcia. Como vai, Esther? Olá, muito boa noite. Eu não sei repetir a linguagem da boa noite em italiano, que eu tentei, mas não ficou bom. Então, muito obrigada novamente pelo convite. Eu digo que eu sou uma itálica, né? Certo. Tenho um prazer e já estava vendo aqui a programação da semana, mas mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e conversando, né, com esses dois italianos, veramente italianos. Não, raiz, e tu também, Cris. Muito obrigada. Raiz, A né? Esther Garcia é mestre em psicologia da saúde. Conosco também o engenheiro Ari Rogério De Marco, que é o presidente da Sociedade Italiana. Como vai, presidente? Andanças pelo mundo, mas agora de volta à terrinha? Buonasera, Cris. Buonasera. Buonasera. É o nosso boa noite italiano de chegada, né? E estamos felizes de estar de volta. É sempre bom voltar, né? E na próxima semana temos a 19ª Settimana, Sim. né? E aquecendo aí para esse evento que nós pretendemos seja um marco dentro das comemorações dos 150 anos, né? Com certeza, eu nunca vi Porto Alegre tão vermelha, branca e verde como nesta edição. Mas antes de nós adentrarmos na programação da Settimana, eu quero trazer um pouquinho um assunto que tem despertado muita atenção. Faço referência aqui ao Dr. Fernando Lucchesi, que costumeiramente ele resgata uma frase de Platão que diz que corpo e alma são um. Não adianta tratar um sem considerar o outro. E este pensamento de Platão, que é defendido contemporaneamente pelo Dr. Lucchesi, qual é a opinião de vocês a respeito? Começo com o senhor que é médico, Dr. Francisco, por favor. Pois não. Bom, primeiro, um grande e forte abraço ao Fernando Lucchesi e sua equipe, através da doutora Marcela Salles, que me trocou 4 pontos, me fez aqui maravilhosamente. Graças a ela estou aqui. E com relação aí vem a fé, vem a espiritualidade, vem que a gente tem que ter fé, tem que acreditar, tem que estar com o Espírito de Deus sempre presente em todas as situações, não só na saúde, mas no dia a dia da gente, para que a gente possa
ter dias melhores, dias maravilhosos em relação a tudo que gira em torno de nós e no mundo todo, que o mundo está precisando muito da fé das pessoas para poderem aguentar diversas situações que estão acontecendo pelo mundo. Esther, e do ponto de vista da psicanálise? Olha, eu até vou fazer hoje um link com o doutor Morelli, em relação, trazendo um ambiente um pouco de negócios. Porque o que é uma empresa? A empresa espiritualizada. A empresa é uma reunião de pessoas. E se essas pessoas também praticarem a espiritualidade, o que nós vamos ter? Lucro. Lucro, bem-estar, saúde, longevidade. Quantas pessoas nós vemos, italianos, que eu tenho pesquisado bastante também e vivido isso, com 80 anos, estão entrando na justiça para querer trabalhar. Por que ele tem que deixar de trabalhar se ele pensa muito bem? Então, a espiritualidade te leva ao autoconhecimento. Ela te motiva ao autoconhecimento. E dos nossos desafios aqui nesse plano é exatamente nos melhorarmos. Nós não viemos aqui para estacionar. Nós viemos aqui para praticar o autoconhecimento, e a espiritualidade, ela te direciona para aquelas ações que não são tão boas e que tu pode, através desse ambiente, né, promover as tuas melhoras e levar isso para a empresa, porque não basta, né, eu ser uma pessoa espiritualizada, no sentido de valores, como a gente falou no outro programa, ser espiritualizado é uma ação individual, conforme o doutor falou. Ele foi muito bem na cirurgia porque ele tinha fé, certeza, né? Então, a fé é a busca também. Às vezes é a certeza, às vezes é a busca. Mas a gente chega lá. Doutor Ari, e como a visão matemática da engenharia entende este binômio saúde e espiritualidade? Tu sabes que quando a gente faz um ensino técnico, você tem todo um raciocínio, né, lógico, muito matemático, cartesiano, como se diz. Mas eu tenho por mim, e isso é um hábito, de toda manhã ao acordar, agradecer e pedir forças para o novo dia. E ao deitar, eu sempre me lembro de agradecer por tudo aquilo que eu passei no dia. Acho que isso é uma espiritualidade que a gente desenvolveu, claro. Tem muito dos nossos pais nisso, mas é uma característica pessoal e que eu vejo uma característica do Homo sapiens. Acho que das criaturas que estão na Terra, além da nossa inteligência, o ser humano ele tem essa espiritualidade entranhada em si, e isso é que motiva ele para a caminhada. Então, nesse sentido, embora eu sempre tenha sido um homem de ciência, mais frio em certos aspectos, eu acredito que é uma coisa inata nossa e que quem criou esse universo aí deixou alguma sementinha no ser humano, que é essa espiritualidade, e ela, para mim, ela se revela em todos os sentidos. A espiritualidade e a religiosidade têm sido um objeto de investigação da própria ciência, da própria pesquisa médica. O Dr. Koenig, que é uma das maiores autoridades mundiais nesta área, ele relata que, sim, que as pessoas que têm esta espiritualidade aflorada, elas conseguem um restabelecimento, uma cura, né, muito mais rápida e eficiente. A pergunta que eu faço para vocês é: a fé remove montanhas na saúde e em outras áreas? Começo com o senhor doutor. Acredito que sim. E há inúmeros casos, né, de pessoas que estavam em situação, né, de saúde crítica e que pela força e que pela fé voltaram.
Eu tenho bem presente a minha história pessoal. Eu, quando era criança, acho que 4 anos a 5, e eu me lembro bem disso, eu tive meningite meningocócica. Na época era algo assim terrível. E eu me lembro que nesse processo de doença, eu tinha consciência de tudo que acontecia ao meu redor. Me lembro da minha mãe, meus pais, tios, que visitavam o hospital, e eu estava numa espécie de transe, vamos dizer, né? Mas sempre iluminado. Então, eu acredito que isso é uma fé que mantém, né, você aí presente e que te traz para essa nossa realidade terrena. Então, existe muito mais coisas na vida do que a nossa filosofia explica. Queres colocar alguma coisa? Quero sim. O senhor estava falando, doutora, que isso vem dos ancestrais. E realmente eu estou fazendo uma pesquisa, tenho a chamada, né, a espiritualidade transgeracional. Então, ela já vem, entende? E até nesse... A gente pode fazer um comercialzinho pequenininho? No livro que nós estamos escrevendo, exatamente. Vamos dar o nome do livro. O livro chama-se De Bem com a Vida, Ciência e Espiritualidade para uma Vida Plena. Isso. Feito comercial, né? Rapidinho. Mas exatamente esse aspecto transgeracional. Porque nós temos pai, eu tenho uma mãe, uma avó, né, mulheres e pais. Então, se nós começarmos a olhar a nossa pirâmide, todos eles também já vão passando também através da parte genética, dos genes, do DNA, fica registrado como um carimbo. Isso já cientificamente, através da física quântica, já é comprovado. Que maravilha. Transgeracional. Doutor Morelli, a fé remove montanhas? Muito, sempre. Acredito eu que a palavra mágica, como eu já falei diversas vezes, inclusive com a italianada que veio aqui para o Brasil, por exemplo. Nós somos italianos, estamos vivendo um momento italiano aqui em Porto Alegre, a nossa 19ª Settimana Italiana. O pessoal veio para cá com muita fé, porque e tiveram muita fé para poder literalmente remover montanhas e matos e etc, riscos para poder chegar onde nós estamos hoje no Rio Grande do Sul, com essa potência que a gente tem de fábricas, metal mecânica lá em Caxias, em todo o Rio Grande do Sul, né? E tudo que eles fizeram, imagina vir aqui para cá num lugar que não sabiam nem falar, nem escrever, não tinham nada, e não tinha estrada, não tinha nada, desbravando os matos, enfrentando animais, bichos, sofrendo com os animais, pegando crianças. Bom, nem vou falar para não estragar o programa. Mas essa é a nossa história. Pois é. Mas então, assim, a fé que nem hoje, como disse sabiamente o Ari, de manhã tem que já acordar com aquela fé, rezando, como eu também faço, como o Ari faz, eu faço de manhã, de noite. Eu também. Quando eu saio de carro, de dentro da garagem. Olha que almas italianas. Eu faço isso. E só agradeço. Vou na igreja, só agradeço. Por fé. Tendo a fé para poder que as coisas aconteçam. Seja qual for o motivo, a situação. Perfeito. E tenha fé que nós voltamos em seguidinha depois do comercial. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro.
Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável. Que tem produção e preservação. Que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Você que está conosco e curte essa música, que entra lá nas nossas células, levanta, dança, bate palma, porque a vida é isso, a vida pode ser colorida, pode ser cheia de graça e mais graça ainda quando você está conosco no Alma Italiana. Voltamos agora e trazendo outras informações que eu tenho certeza que você vai vibrar. Os nossos convidados de hoje, a psicanalista Esther Garcia, o engenheiro Ari Rogério de Marco e o médico Francisco Morelli. A questão é, quando o médico muitas vezes sabe que a ciência esgota as suas possibilidades e alguns partem para o consolo, para a humanização e, assim, como um passe de mágica, as coisas elas engatam uma segunda e vão embora. Isso é verdade, doutor Morelli? Essa humanização da medicina? É muito importante isso. Muito importante que a gente consegue movimentar o cérebro das pessoas para que pensem positivamente, para que pensem que vão se sair dessa, ou mesmo que não esteja numa situação boa, mas que que a pessoa chega aos seus dias, momentos finais, mas numa situação mais tranquila, mais relaxada, o melhor possível, para que a pessoa não sofra tanto nos seus últimos momentos. Esther, com essa larga experiência que tu tens na área da saúde, e esse acolhimento que a pessoa recebe, ela pode funcionar como um tratamento? Sim, na realidade, eu até ia falar hoje sobre o livro já do norte-americano, já tem mais de 20 anos, Amor, Medicina e Milagre. Ele só trabalhou toda a vida com os pacientes oncológicos terminais. E muitos casos, né, foram revertidos, né, em função da crença dele. Ele, como ele dizia, eu coloco um ponto de fé enquanto eu estou fazendo a cirurgia. Que bacana. Que coisa linda, né? Lindíssima. Então, ele realmente acreditava, ele era uma pessoa extremamente espiritualizada. Então, questionaram ele como nas cirurgias os resultados eram diferentes. Mesmo ele disse, existe, né, como nós estamos falando, uma verdade entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia não alcança. Então, ele disse, eu sempre que posso, eu coloco o meu ponto de fé lá na ponta do meu bisturi. E muitas transformações, é belíssimo as histórias, os depoimentos que ele apresenta. Presidente Ari, o engenheiro ele tem uma visão sistêmica, né? E qual essa visão sistêmica a gente pode trazer para a vida, para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar diante de tantos desafios que hoje nós estamos enfrentando? Eu gosto de ver no teu programa, Cris, no nosso programa, porque a gente vê sem pauta, e aí é exposto a situações onde nós temos que escavar lá na nossa memória a nossa impressão sobre determinados assuntos, que é o que nós estamos conversando aqui. Mas isso ajuda no teu dia a dia racional. Então, você consegue deixar o emocional de lado em situações mais críticas. Eu acho essa uma grande vantagem de quem tem um raciocínio mais cartesiano, mais lógico.
mas a gente não deixa do lado assim emocional. E eu me lembro aqui, a doutora estava conversando, de uma palestra que eu vi de um francês, foi no Fronteiras do Pensamento, e eu nunca tinha ouvido esse assunto. Ele falou sobre os estoicos que viveram lá durante a civilização romana, né? E é uma coisa que o ser humano perdeu. O estoicismo ensinava de que a gente tem que fazer parte do universo. Então, todas as pessoas se preparavam para deixar algo, mesmo que fosse uma poeira, um grão de areia, da sua posteridade, ele ficaria imerso nesse grande universo. Então, eu acho isso uma filosofia de vida assim, muito presente. A gente conseguir ser aquele grão de areia que vai ficar aí para a eternidade. Para fazer a nossa história. Sabe que eu fazia muito tempo que não relembrava, não visitava o estoicismo, e o meu filho, com 17 anos, ele é fã do estoicismo, eu conversando, e eu confesso que comecei a me aproximar, e é uma filosofia maravilhosa. A gente vai fazer um outro homem, a italiana, contrariando o presidente, porque eu já estou agora fazendo um spoiler da nossa pauta, que é exatamente sobre o estoicismo, que teve no imperador Marco Aurélio uma figura preponderante. Mas preponderante também, presidente Ari, é essa settimana italiana de Porto Alegre que está revolucionando a capital dos gaúchos. Aonde vai, as pessoas estão vibrando, estão se programando, não para um dia, mas para 1, 2, 3, 4, 5, 7 dias de programação veramente italiana ao alcance de todos. E você deve estar me perguntando, Cris, mas eu não sou italiana. E quem lhe disse que é para italianos? Não, muito pelo contrário. A sociedade italiana abriu as suas portas para os italianos, para os itálicos, como a Esther, e para outras cidadanias, porque, na verdade, nós estamos no Rio Grande do Sul, que é uma sociedade absolutamente integrativa. Quem fala sobre a origem da settimana? Eu acho melhor o Dr. Morelli, que é o criador da settimana italiana. Estamos aqui, então. E já estamos na 19ª. Vou quebrar o protocolo. Não pode, né, tirar daqui. E pretendemos fazer dessa 19ª uma settimana completa, abrangente, e que tem a ver com esses 150 anos de imigração italiana. Mas gostaria que o Morelli falasse sobre a origem da settimana. Como foi criada a settimana? A settimana parece que está sendo agora que a gente criou. A gente estava numa reunião na cidade italiana, lá no nosso salão, há 19 anos atrás, né? Mais precisamente, eu acho que 20, porque não teve a settimana na pandemia, mas enfim, 19, 20 anos atrás. E de uma hora para outra deu na minha telha, eu era presidente naquela época também, e surgiu, vamos fazer eventos aqui, uma semana de eventos, foi, e começamos a nos mexer, nos virar, com o pessoal sempre participativo da nossa diretoria, né? Especificamente uma que ajudou sempre, e ajuda o professor Fiore Marrone. Né? Professor Fiore. Ele sempre se encarregou de organizar, de ajudar, ele é bem organizado, então sempre se organizava e através dele fazia as coisas, fazia os cartazes, fazia tudo. E aí a gente foi procurando cada vez mais melhorar, procurar participantes, procurar gente para ajudar, patrocinadores. Sempre foi uma correria, né? Mas nesta 19ª settimana, como diz o cara aqui, eu tenho que tirar o chapéu porque está maravilhosa a preparação, está maravilhosa a equipe, não desmerecendo nenhuma das outras 18 uma caminhada, que houve. Né? Essa aí está sendo maravilhosa, assim, em termos de tudo. E vai ser maravilhosa mais ainda do que eu estou imaginando e que nós estamos imaginando, e a cidade vibrando, os italianos vibrando, os itálicos vibrando, e eu particularmente, Morelli,
E a sociedade como um todo, com certeza, muito feliz por causa disso e por causa da ajuda que vocês têm nos dado, Cristina, Márcia, toda a equipe. E também, né? Do Banrisul, né, doutor Morelli? Hoje também temos, felizmente, né, o apoio do Banrisul, né, o banco de todos, e realmente é um banco de todos, maravilhoso, o pessoal lá que nos ajuda, que nos ajudou a conseguir os patrocínios, enfim, não vou numerar alguns, porque senão daqui a pouco pode esquecer fica, algum, Deus o livre, depois eles me... Doutor Morelli, aqui no nosso folheto, que a Esther queria fazer algum comentário, eu vou te alcançar. Aqui as coisas, nós somos genuinamente italianos e, então, as coisas acontecem do modo que o coração inspira. Nós somos muito só para concluir o raciocínio, é que a minha primeira formação antes de ir para as exatas foi matemática. Eu sou matemática também. Por isso que eu digo assim, nós agimos com a razão, mas as decisões são do coração. E isso, a pessoa não precisa ter feito aquela formação, né? É transgeracional, a espiritualidade veio. Sinal que a gente sente isso, uma necessidade. O senhor escolheu a engenharia já tendo essa espiritualidade. Né? Vou falar sobre a semana. Eu disse, Cris, eu quero um folder desse que eu quero divulgar nas minhas redes sociais. Perfeito. E eu vou pedir, então, a Esther vai divulgar nas redes sociais, aqui na tela, você tem o Instagram da doutora Esther, tem da Sociedade Italiana, e nós vamos encerrando por aqui, agradecendo muito a presença de todos, mas hoje o nosso porta-voz da semana é o nosso presidente. Por favor, faça a sua consideração e convide italianos, itálicos, gaúchos e todas as etnias a estarem com a Sociedade Italiana, por favor. Gostaria de agradecer especialmente o Banrisul, Anfitrião Gastronomia e a Rede Produção, que estão propiciando para que a gente faça uma semana que os ítalos, que os porto-alegrenses mereçam. Venham na semana, do dia 8 ao dia 12, vamos ter eventos de língua italiana, nossa base. Na terça-feira, né? Na terça-feira. Vamos ter um evento de canto na quarta-feira. Temos 2 corais, o Ítalo Brasileiro, com canções de ópera, áreas de óperas, canções mais eruditas, e temos os Gli Amici della Massolini di Fiori com canções folclóricas. Vai ser um evento muito gratificante. E na quinta-feira, um evento de Filó, resgatando a origem dos nossos antepassados, as reuniões festivas que se faziam nas comunidades. E na sexta-feira temos um evento de futebol coordenado pelo Nando Gross, onde se vai falar, né, além do futebol italiano, do nosso esporte tradicional, com uma exposição de camisetas que nos foi cedida pela viúva do amigo Otto, já falecido, a Grace, que vai propiciar que as pessoas vejam um conjunto maravilhoso de camisetas. Temos também algumas camisetas que o Dr. Morelli vai tirar da sua coleção e vai emprestar isso. E no sábado, para encerrar? E no sábado vamos fazer o encerramento aqui no Shopping Total, com talk show dirigido pela Cristina Fortes, que é essa apresentadora do nosso dia a dia, com esse sorriso maravilhoso. E vai trazer inúmeras atrações. Venham aqui no Shopping Total, outro grande apoiador da nossa semana. E venham também com o espírito de divertir, né? De se divertir, a moda italiana. Um beijo grande, nos encontramos dia 8, dia 9, dia 10, dia 11 e dia 12. Aqui no Shopping Total no sábado e nos outros dias na belíssima sede da Sociedade Italiana. Beijo para vocês.